Bíblia, a Clínica da Alma, com o pastor Elzimar Nunes. A igreja precisa se arrepender. Romanos capítulo 6, verso 23 diz: porque o salário do pecado é a morte. A igreja precisa se arrepender porque tem deixado de pregar sobre o pecado. Se o salário do pecado é a morte, não é urgente que nós anunciemos essa verdade? Não é necessário que nós coloquemos de forma clara, explícita para todos que de fato o pecado é uma realidade, que ele destrói, até porque o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. A igreja precisa se arrepender porque, para, quem sabe, resolver algumas situações relacionais, quem sabe para minimizar alguns problemas, quem sabe para não perder alguns adeptos, alguns membros, alguns amigos, tem sido em algumas circunstâncias melhor não pregar contra o pecado, não pregar sobre o pecado. Esse pecado é uma realidade, e uma realidade a ser combatida dura e ferozmente. Uma realidade a ser combatida com toda a força do nosso ser, amando aquele que peca, mas odiando o pecado. Amar o que peca não significa passar a mão na cabeça, não significa elogiá-lo por causa do pecado, não significa minimizar o pecado na vida dessa pessoa, mas significa cuidar dessa pessoa para que ela pare de pecar, ou que ela peque menos, e na verdade que ela se arrependa do seu pecado e volte-se para Cristo, que é o único que pode perdoar, que pode sarar, que pode salvar e que pode eliminar todos os pecados da nossa vida. É preciso que nós nos arrependamos. O pecado, ele tem, de alguma forma, entrado na vida dos homens e mulheres de Deus, na vida das igrejas, quase que de modo geral e quase que diariamente, de forma súbita e sutil, de forma que não é perceptível a olho nu, de forma que, se não dermos uma atenção muito cuidadosa, nem percebemos que é pecado. A Bíblia diz que o diabo se transforma em anjo de luz e ele faz isso exatamente para que pequemos. Ele nos apresenta propostas boas, quando nela caímos, caímos na tentação, caímos no pecado. A igreja precisa se arrepender de ter deixado de pregar sobre o pecado e que voltemos a anunciar essa verdade eterna. Deus abençoe, meu grande abraço.